Oi, estou aqui de novo. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Comigo está tudo bem. E aí, para começar a nossa aulinha, já arrumaram o cantinho de vocês? Já organizaram o material de vocês? Já colocaram a farda? Como eu, estou de farda. Então, organize aí para a gente começar a nossa aula. Ou já está tudo pronto? Então, se já está tudo pronto, vamos começar. Certo? Vocês vão tirar o livrinho de história, ó. Vamos para a página 47. E lá na página 47 tem Pequeno Cidadão, as políticas para as populações indígenas, que aconteceu no início da República no Brasil, não é isso? E havia diversos conflitos entre os indígenas. Por que haviam vários conflitos? Porque os indígenas, eles brigavam pelo quê? Pelas terras, né? Para sobreviver. E também eles, os indígenas lutavam pela manutenção das terras, né? Porque eles também valorizam muito a cultura indígena, é um obstáculo ao desenvolvimento de grandes fazendas nas cidades, não é isso? Na década de 1910, houve uma criação do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, órgão encarregado de garantir direitos aos indígenas do país, certo? Ao passar do tempo, e essa garantia desse direito era a proteção contra ataques de não indígenas, por razão como a falta de recursos e as más administração, os trabalhadores do SPI não obtiveram resultado satisfatório. Então, foi criado o SPI e eles não tiveram um bom resultado, não foi satisfeito para os indígenas, certo? Mais tarde, em 1967, o SPI foi extinto, foi criada uma nova Fundação Nacional do Índio, que se chamava o quê? FUNAI, se chama até hoje FUNAI, certo? Então a FUNAI, cuja missão ainda hoje é garantir aos indígenas a possibilidade de viver e trabalhar em suas terras, não é isso? Então, o FUNAI ainda hoje, essa instituição, ela dá o direito ao índio trabalhar e ter sua moradia para fazer tecidos e moradias, certo? Casos da violação aos direitos dos indígenas ainda ocorrem no Brasil. Ainda existe muito problema para os indígenas, né? Conquista de várias coisas que ainda eles estão precisando. Ainda tem uma atividade embaixo. Nessa atividade vocês vão tirar o caderno, vão colocar o nome da escola, Natal, história na página, e aí vocês vão responder para mim qual é a importância de terra para os indígenas. O texto, ele está um pouquinho resumido. Tem mais curiosidade? Vão lá no nosso amigo, certo? E descubram mais. Ah, professor, eu achei bastante coisa interessante. Vai lá e escreve, certo? Na página 48, na unidade 4, nós vamos encontrar a era de Vargas, certo? Que foi um governo de Getúlio Vargas, que durou de 1930 a 1945. Ocorreram diversas mudanças sociais e econômicas nesse movimento. Isso rendeu a ele grande população, mas também muitas críticas por sua maneira de governar, como outras que apareceram mais pela frente. E com isso, o governo brasileiro, ele criou 3 constituições, que foi o governo provisório, foi o governo constitucional e o Estado Novo, que vai estar aqui embaixo, certo? O governo provisório 1930 a 1934, governo constitucional 1934 a 1937 e o Estado Novo foi de 1937 a 1945. Também nós iremos encontrar o glossário, que é a palavra desconhecida. Se vocês encontrar mais palavras desconhecidas, vão lá no dicionário, certo? Para conhecê-la melhor. Na página 49, nós vamos primeiro estudar o quê? O governo provisório, certo? Eu comi o O aqui, mas é o governo provisório, certo? Que foi os primeiros anos de Getúlio Vargas no governo
caracterizados por seus esforços em manter no poder. Com esse objetivo, Vargas buscou apoio político em várias regiões do Brasil, e substituiu governantes de alguns estados e aliou-se ao governo de outros. Então, o que é que ele fez? Ele esforçou-se também para obter a aprovação de diversas camadas na sociedade brasileira. Ele queria realmente mudança, ele queria mudar, certo? Então, esse conjunto de fatores possibilitou sua permanência na presidência do país. Então, quando ele começou a fazer esse tipo de mudança, ele começou a conquistar o lugar dele, certo? E ele continuou governando a presidência do país. Depois, a gente vai ver o movimento constitucional, certo? O movimento constitucional, Vargas, nos primeiros anos como presidente, retirou muitos políticos antigos dos seus postos, desagradando a todos. Porque quando ele começou logo a mexer. E quem foi primeiro? Ele foi lá. Ele primeiro foi lá onde? Nos políticos. Ele começou a renovar os políticos. O estado de São Paulo concentrava o maior número de políticos. O que é que ele fez? Insatisfeito com essas medidas, muitos deles pretendiam retornar ao poder. Para isso, exigir a elaboração de uma nova Constituição. Então, ele fez o quê? Ele remexeu, começou a fazer as mudanças para renovar a Constituição das cidades, certo? Com novos políticos. A insatisfação crescendo levou os paulistas a se rebelarem contra o governo federal. Em 9 de julho de 1932, nessa data, em todo o estado, houve o quê? Uma manifestação. E quem eram esses manifestantes que começaram logo a fazer? Foram os operários, foram os políticos, foram os estudantes e foram quem também? Os militares. Foram eles que começaram a fazer o primeiro movimento de reivindicar pelos seus direitos, certo? Na página 50, embora constatasse com o apoio de outros estados da intenção de obter uma nova Constituição, os paulistas eles lutaram pelos recursos próprios contra as forças do governo federal que foram derrotadas em outubro. Então, ele não conseguia passar, né, de Getúlio Vargas. Eles não conseguiram. Eles tentavam, mas não conseguiram, certo? A Constituição de 1934, com as pressões por uma Constituição, continuaram após a vitória na luta armada contra os paulistas. Getúlio Vargas procurou diminuir o clima de tensão que havia provocado a Revolução Constitucionalista de 1932. Assim, em 1933, um grupo de políticos foi convocado para a elaboração de uma nova Constituição, aonde foi acalmando para a elaboração que permitiu que Vargas desenvolvesse muitas negociações políticas enquanto a Constituição era projetada. E dentro dessa Constituição nova projetada, existiu várias coisas que foram publicadas. E uma delas foi o ensino primário gratuito. Ele queria que as crianças do primário tivessem o direito da educação, a estudar gratuito. Depois foi o voto secreto, que foi o voto feminino, né? Que foi onde aconteceu o primeiro voto secreto feminino, foi aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, viu? Depois, eles queriam o quê? Ele queria o salário mínimo e direito a férias para todos os trabalhadores, que era um direito igual que ele queria para todos os funcionários, certo? Embaixo vocês vão ver que o voto feminino e o voto secreto foram duas maneiras importantes conquistadas políticas dos brasileiros com a Constituição de 1934, certo? O direito de voto era restrito a pessoas alfabetizadas. Assim, a maioria da população que era analfabeta continuou afastada do processo eleitoral. Então, o que é que eles queriam? Só queriam que votassem aquelas pessoas que tivessem estudo e fossem alfabetizadas. Aquelas pessoas que não eram alfabetizadas, elas não tinham direito ao voto, certo? Na página 51, vocês vão fazer a atividade
vão ler os textos novamente para interpretar, para fazer atividade, certo? Boa tarefa!